Olá, querido ouvinte da Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Aqui é Gisela Campiglia com o programa A Lógica da Vida e trouxe um convidado hoje, o Guga Laurino, que ele é professor universitário, ele dá aula sobre gestão ambiental e ele tem um chip implantado por extraterrestres na cabeça. Guga do céu, o que é isso? Seja muito bem-vindo. Olá a todos, mais uma entrevista aqui contigo. Gratidão por esse novo convite, viu? Estou aqui muito feliz. O assunto é fascinante, é importante, né? E está esclarecendo muitas pessoas. Eu não podia deixar de trazer aqui novamente. Você falou do implante, é importante a gente ressaltar, está vindo aqui um pesquisador, é um professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Sim. Ele é professor de filosofia, mas ele é ufólogo amador. Sim. E ele está fazendo um trabalho de investigação com 3 pessoas que têm implante. Uma moça dos Estados Unidos, que ela tem um implante no frontal. Frontal, para quem não sabe, fica entre os 2 olhos, tá, gente? Que foi implantado através do nariz. Olha. Um rapaz chamado Juan, alguma coisa, do México, que ele tem um implante na mão. Ele tem um chip extraterrestre na mão. E eu aqui no Brasil. E ele está fechando um estudo sobre os chips. Vai ter tomografia computadorizada em 3D. Vai ter vários estudos energéticos. Ele pegou um multímetro. Você sabe o que é um multímetro? Não sei. São dois... É um negócio assim com uma anteninha que mede se tem algum tipo de pulsação elétrica. Quando ele colocou em 8 volts e encostou na testa, a antena foi lá em cima. Nossa. Então, ela emite algum tipo de vibração de energia. Sim. E esse estudo que está sendo feito, ele quer colocar num capítulo de uma emissora dessas de TV a cabo que tem investigação alienígena. Tá. Então, ele quer botar essas 3 pessoas que têm um implante nessa investigação alienígena. Então, ele está fazendo um estudo bem legal. É bacana, né? Ter esses estudos comprovados, né? Ter toda essa base, essa estrutura, né? Porque, por incrível que pareça, tem gente que ainda duvida que exista vida em outros planetas. E se a gente pensar, queridos, o que os humanos hoje, né, investigaram é que existe... no mínimo 200 bilhões de galáxias na Terra, podendo chegar a 2 trilhões de galáxias. E é muita coisa, amores. Como é que Deus, em sua perfeição e sua grandeza, vai criar tudo isso só para a existência do ser humano? Seria uma certa arrogância de nossa parte, né? A gente precisa abrir a cabeça, e se você olhar a história da humanidade, olhar a existência das pirâmides, o Moisés que se queimou todo para receber os 10 mandamentos, tudo isso, gente, não é à toa, tá? Nós temos... Jesus disse, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, a gente precisa, no mínimo, né, deixar essa hipótese, né, em aberto. Não quer acreditar, não acredita, mas escuta, porque hoje você vai perceber que os nossos irmãos estão aqui e é para nos ajudar, Guga. Com certeza, mas antes de falar deles, o Stephen Hopkins, aquele da cadeira de rodas, Sei. ele dizia, se só existisse a humanidade no universo, é no mínimo um desperdício de espaço. Não é interessante a forma com que ele colocou? Sim, eles estão aqui para nos auxiliar, gente. Eles são seres de luz, eles já passaram por esse degrau evolucionário que a humanidade está passando agora. Eles estão aqui nos observando e nos estudando também, porque, segundo eles, nós somos muito fascinantes para eles. Os seres extraterrestres são lógica e razão. Eles não têm a emoção e nós temos a emoção. Então, para eles é uma coisa muito diferente. Nós colocamos a nossa emoção em tudo que a gente faz. Verdade. E eles não, a lógica e razão, eles são diretos, rápidos, objetivos, claros, vão direto ao ponto, enfim. É uma consciência muito nova para eles. Então, eles estão também nos estudando, também estão aprendendo com a gente. E, Guga, eu queria perguntar para você sobre a aparência desses seres, né? Porque existem seres que vêm de vários lugares, tem os arcturianos, tem os pleiadianos. Como você já teve uma oportunidade, né,
No primeiro programa, a gente procura aqui no meu canal do YouTube, né? O Guga falou como tudo se iniciou, mas depois disso, ele vem tendo encontros com esses seres extraterrestres. E num segundo encontro, ele teve a oportunidade de encontrar, de estar em contato, né, com um ser extraterrestre de um arcturiano e um pleiadiano. Isso. Você pode contar um pouquinho para nós, por favor? A aparência do pleiadiano é muito semelhante à nossa, tá? A única diferença é a altura. Você conhece aquela doença de pele chamado albinismo? Sei, que a pessoa bem clara, bem branquinha. Perde toda a pigmentação da pele. Eles são aquilo ali. Olha. Eles são como se fossem seres humanos com 2 metros de altura ou mais albinos. Tá. Aquilo descreve perfeitamente. Sei. A arcturiana ela já tem uma pele muito bem azulada. Muito Olha. azulada. Ela já não tem cabelo, já não tem sobrancelhas, a boca muito pequenininha. E você é mãe? Sim. Sim? Tá. Um bebê recém-nascido, acabou de nascer, com 1 hora de nascido. A pele da criança ela tem um toque diferente. É mais sutil, é mais leve do que a nossa pele hoje. Sim, ela sim. vai se adensando conforme a criança vai crescendo. É aquele toque, parece um bebê recém-nascido. Sei, aquela pele macia. Macia, aveludada, acetinada. Sei. É diferente. É uma matéria menos rude, menos densa do que a nossa, muito mais sutil. E você pode tocar neles assim? Porque deve dar muita curiosidade, né? Para quem tem a oportunidade dessa. O pleiadiano me permitiu, eu primeiro toquei na roupa. A roupa era uma roupa que a textura era a mesma da pele, era como se fosse um pano biológico. Era uma roupa biológica. Olha. E a pele dele tinha esse toque, parecia um bebê recém-nascido. Era uma coisa muito legal. Ele não tem pelos, né? Uma coisa muito interessante. Guga, e queria saber se eles falam, se eles comem, o que eles comem. Conta um pouco pra gente. Eles não falam há milhares de anos. Eles não têm mais cordas vocais. Nossa Eles Senhora. só falam por telepatia. Telepatia. A voz é dentro da cabeça da gente. Mas o pleiadiano, no primeiro contato, eles usavam um aparelho. Como se fosse um comunicador. Então ele pensava o que ele queria falar e o aparelho falava em português. E saía uma voz, porque afinal de contas, né, primeira vez que você teve o contato, ia ficar muito estranho eles só por telepatia. Então ele deu um jeito com a tecnologia de sair a voz para você poder escutar. Olha que delicado, né? Um tom bem grave e metálico. Metálico. Ai, meu Deus do céu. E comida, como é que é o negócio? Eles falaram? A presença deles, eu também... Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Você sente um cheiro de ozônio no ar. É como se a atmosfera se transformasse quando eles fossem chegando perto. Eu senti um cheiro muito forte de ozônio. A alimentação, eles usam uma cápsula, vou botar assim do tamanho de uns 2 ou 3 feijões, assim, um do lado do outro, e aquilo ali tem o alimento suficiente para suprir o lado biológico deles durante 24 horas. Já tem todos os nutrientes. Eles não têm esse costume que o terráqueo tem do almoço em conjunto, em família, o almoço depois do trabalho, aquele bate-papo, eles não têm. Eles simplesmente... por isso que eu digo, é lógica e razão o tempo todo. Sim, a nutrição está resolvida... Né? Não tem aquela coisa, a batata frita, o chopinho, não, vamos trabalhar. Bater o papo, nada disso, né? São todos muito magros, eles não existe obesos nem gordos. Sei. Tá? Eu vi uma vez que eu fui levado para uma sala branca, que eu costumo dizer, eu vi um aviário. É muito esquisito, porque é um corpo bípede, adâmico bípede, com o rosto de uma ave. Nossa! Talvez isso tenha sido as lendas egípcias, porque existem chacais. Sim. Né? Existem vários. Cabeça de Ibis, né? Isso. O Horus, a gente vê esses deuses, né, com cabeça de animal. O hindu também, né? Tem isso, né? Aqueles de vários braços. O que remete, né, que atrás dessas lendas, né, gente, que se perdem no tempo, tem um fundo de verdade, né? E Guga, é verdade que existem também seres que vivem dentro da Terra, intraterrestres, intramarinhos? Tem. Os seres intraterrestres, é que no planeta deles, que eles habitam, a vida na superfície é inviável. Então, eles criaram uma tecnologia para viver dentro da Terra. Tá?
tem uma tecnologia muito maior que a nossa. Tem naves, tem prédios, tem tudo, mas subterrâneos, tá? Eles estão aqui na Terra também e eles controlam o nosso núcleo do planeta. Eles controlam o giro do núcleo, eles controlam a temperatura da Terra, eles controlam a mudança das placas tectônicas. Eu não ia falar mudança, é o movimento das placas isso. tectônicas. A palavra fugiu. Uhum. Os intramarinhos são os planetas que só feitos de águas, não tem terra. Então, eles também têm tecnologia de ter cidades intramarinhas. Nós temos aqui uma base intramarinha na Terra. Eles controlam as correntes oceânicas, eles fazem as limpezas dos oceanos, das porcarias que a gente joga lá. Vou dar um exemplo. O terremoto de 2010, que abalou aquela usina elétrica de Fukushima, Sim. teve um vazamento de radioatividade no mar. Quem limpou foram os intramarinhos. Sim. Então, eles cuidam da gente. Na época aqueles experimentos atômicos naquelas ilhas lá que o pessoal fez, os seres vieram para fazer uma limpeza na nossa atmosfera, porque senão aquilo tinha matado metade da população da Terra. Então, estão sempre aqui nos ajudando. Nossa, e eu estava, me lembrando, de você comentando, que eles vêm para ajudar, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, se o ser humano resolver começar a se matar um aos outros, como já fizemos muito, em encarnações e encarnações, e infelizmente ainda vivemos essa situação de guerra, eles não podem interferir. Mas o ser humano não tem o direito de destruir o planeta Terra, claro. E é isso que eles estão cuidando também. Também, porque nós temos direito a nos matar se nós quisermos, mas a gente não pode fazer mal ao planeta. Por quê? Porque fazendo mal ao planeta vai reverberar no planeta seguinte, que reverberará no segundo. Como eu sempre digo, está tudo interligado. Não existe nada fora do lugar. Então, se a gente fizer mal ao planeta, vai reverberar em Vênus, em Marte, em Júpiter, que reverbera fora do nosso sistema solar, que vai embora. Então, é uma onda. Está tudo interligado. A gente não pode destruir o nosso planeta. Guga, a gente sabe que os governos, eles, com certeza, eles sabem de muita coisa, tem casos famosos, até deles acharem algum corpo de extraterrestre em algum acidente que aconteceu, esconderem tudo, não deixarem a população saber de nada. Mas por que eles não se apresentam, eles têm esses escolhidos, essas pessoas específicas que eles escolhem, eles se apresentam e não vêm a público, para que toda a humanidade veja a presença deles? Porque a humanidade não está preparada para. Você imagina uma nave sobrevoando uma cidade de São Paulo. Vai ter gente que vai sair na janela armado para dar tiro pro alto. Certeza, a polícia também vai chegar, Imagina o caos, porque algumas religiões, elas colocam crenças limitantes na cabeça das pessoas. Então, é o demônio ou é o fim do mundo. Então, meu Deus, vai ser o fim do mundo. Vai ter gente se matando, vai ter gente pulando, vai ter pessoas fugindo da cidade. Então, a gente vai parar as estradas porque vai engarrafar tudo. Vão ter outras pessoas querendo tirar proveito da situação, quebrando vitrines e roubando televisões. Saqueando tudo. Saqueando supermercados e bancos, etc. Então, uma nave hoje, numa cidade grande, vai virar o caos. E eles não querem isso. Sim. Então, por isso é que eles sempre aparecem em locais mais isolados, porque eles não querem gerar o medo. Eles estão aqui para nos auxiliar, não para nos atrapalhar. Eu também acredito que seria um caos, O ser humano realmente não está preparado para isso. O estrago ia ser tanto que não vale a pena, É melhor continuar dessa forma. Mas tem pessoas, Não sei se você lembra, há uns anos atrás, foi até um tipo de modismo, que criaram comunidades, muitas lá em Brasília, Guga? Achando que os extraterrestres iam vir e salvá-las, levá-las para outro lugar. O que você tem a dizer sobre isso? Não existe um salvador. Não existe um salvador. Jesus não vai voltar porque ele nunca foi embora. Jesus está aqui. Jesus é a luz. Não existe os seres vir aqui para resgatar os escolhidos. Não existe nada disso, gente. A salvação está dentro de cada um de vocês. Vocês precisam se transformar. Aqui na Terra a gente está chamando de reforma íntima. Você precisa mudar os seus valores, mudar a forma com que você vê as coisas, enxergar a vida de um outro prisma. Começar a conhecer o que é espiritualidade, o que é Deus, como funciona o mundo espiritual, como funciona a evolução e o aprendizado dos espíritos.
É isso que vai transformar você. Mas a gente não tem ninguém que vai vir aqui salvar a gente. Nós que temos que nos salvar. Para isso, a gente tem que levantar do sofá, ler livros, frequentar lugares, aprender, escutar cursos, palestras, entrar no YouTube, assistir palestras de pessoas que são... Existe muita coisa interessante, muito material interessante na internet hoje. Para isso, a gente tem que se mexer, ficar sentado na televisão, na frente da televisão, assistindo noticiários que só abaixam a vibração da gente, só trazem coisas negativas, não vai funcionar. E praticar, né, Guga? Porque, veja, só na hora que você pratica, a espiritualidade vai ser validada na hora que ela é praticada. Então, não adianta você ter um monte de conhecimento e você, na hora, no trato com o semelhante, na sua vida, na sua rotina, porque aonde você vai, o seu espírito vai com você. Não interessa se é no supermercado, se você está no centro espírita ou se você está num restaurante. O seu espírito vai junto. Então, em todos os momentos, você vai praticar a espiritualidade. E o mais importante é a gente não se atrapalhar com essas distrações que hoje tem demais, né? E a gente perder a conexão com o próprio espírito. Porque quem sente, meus amores, é o espírito. Tá? E a gente usar essa percepção, essa senso-percepção que nós temos, que é através do nosso espírito, ela sempre nos direciona no caminho certo. E a gente pega e fica pensando no racional, fica se distraindo com coisas de celular, com todo esse movimento que tem do lado de fora e perde a conexão dentro, né? Então, isso realmente é muito importante. Guga, passa as tuas redes sociais, a pessoa que quiser conhecer mais sobre o teu trabalho, como é que pode te encontrar? Só para finalizar o que você estava falando bem rapidinho, sim, a gente está passando por um momento que é a banalização do sexo, a banalização do casamento, a banalização do sagrado. Então, isso a gente tem que prestar muito atenção. A sociedade está levando a gente para um lugar que está criando uma sociedade doente. Quando eu era pequeno, tinha um botequim, uma padaria em cada esquina. Hoje, cada esquina tem uma farmácia. A gente está criando uma sociedade doente. Então, a gente precisa mudar a nossa forma de ser. Isso é muito importante. As minhas redes sociais é o Comando Lorian, gente. Você só botar no YouTube, Comando Lorian, vai aparecer um ETzinho azul. Lá tem pelo menos umas 200 palestras falando de vários assuntos diferentes, respondendo a pergunta do público e tirando essa sensação de medo que as pessoas estão tendo agora com essa mudança que está acontecendo. É verdade. Tem várias entrevistas interessantes, porque ele convida pessoas para o canal, traz outros tipos de assunto, tudo que possa agregar. Para quê? Para que você fique uma pessoa mais estruturada, mais esclarecida, né? Que isso é importante, porque, veja, todo preconceito, né, com extraterrestre, ou seja, com quem for, é fruto da ignorância. Então, na hora que você começa a ter o conhecimento, você vai percebendo o que você pode aproveitar, quantas coisas você pode crescer, né, na hora que você abre a tua cabeça e percebe como o universo é amplo, né, e como a gente pode se beneficiar com esse conhecimento todo. E, gente, as minhas redes sociais, vocês conhecem, é Gisela Campiglia, Gisela, Gisela Campiglia, tá? Tô no YouTube, no Instagram, no Facebook. E sabe, Guga, quanto a essa questão, né, de jovens, né, como é que os jovens estão hoje, os mentores espirituais, eu trabalho lá no Templo Espiritual Maria Santíssima, 24 anos, né, vocês sabem, eles vêm nos alertando bastante com relação ao alto nível de suicídio dentre os jovens, tá? Porque eles não têm, gente, o olho no olho, Guga. E o ser humano, ele precisa da alma do outro, ele precisa interagir. E a maior conexão que o jovem tem é com o celular. E isso é muito triste, queridos, isso é muito solitário. E também eles ficam naquelas redes sociais olhando a vida de mentira que os outros levam e se comparando. E aí eles começam a ficar com a autoestima fraca, lá embaixo. Dentro dessas redes sociais também existem os ataques de obsessores espirituais, seres trevosos que aproveitam, tá certo? Para acessar esses jovens, aqueles joguinhos de videogame que Deus o livre causou também, levou algumas almas, né, induzindo os jovens ao suicídio. E essa relação com o sexo, que o que eu vejo é que o adolescente, o primeiro contato que ele tem
com o sexo é através de vídeos pornográficos. E eu fiz até um programa aqui, tá? Sobre a máfia espiritual da pornografia. Né? Fiz um programa falando sobre os locais e as pessoas ficam viciadas. Por que acontece? A pessoa quer assistir outro e outro vídeo e a energia dela é toda sugada e com isso ela não tem vontade mais de fazer nada. Tá? E aquilo é totalmente desvinculado de qualquer tipo de afeto, tá? Não é que eu seja puritana, não é nada disso, gente. Mas perceba, né? Você mecanizar as coisas dessa forma, nós não somos robô. A gente não funciona na velocidade da internet banda larga, a gente não é máquina, né? E uma coisa tão bonita quanto um casal que se ama, né? E ter uma relação sexual onde tem o amor envolvido, e a criança, o jovem é apresentado para aquilo de uma forma totalmente desvirtuada, né? Desse viés, o que vai desenrolar lá para frente, uma pessoa solitária, uma pessoa vazia, né? Não há de trazer boa coisa. Né? Isso é impulsionado pelas músicas, pelas danças, pelos shows, por pseudo-cantores de músicos aquilo ainda não tem nada. A verdadeira música, ela traz o sagrado para a gente. Pessoal, o que está acontecendo agora? Está havendo uma potencialização do bem e do mal. Isso. A nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade está aflorando. Isso é em todos. E os jovens estão sentindo tudo com muita intensidade. E por não ter uma educação espiritual, não estão entendendo o que está acontecendo. E isso está abrindo portas para obsessores que os levam até a um caminho negativo, que seria tirar a própria vida. Então, isso tudo é uma potencialização das coisas que já existiam aqui. Então, a gente precisa ensinar para os nossos jovens o que é o Espírito, o que é Deus, uma cidade espiritual, os ensinos que Chico trouxe, os ensinos que Emmanuel trouxe, os ensinos que a própria luz, Jesus, trouxe. A gente precisa trazer valores reais, sagrados para eles. Isso é tão importante, gente. Eu sempre me preocupei, tá? Porque eu, já fiquei sem família, né? E ainda era jovem, né? Assim que, graças a Deus, minha filha resolveu vir aqui ficar comigo, hoje em dia eu sou mãe, a primeira coisa, a coisa mais importante foi dar educação espiritual. Por quê? Porque eu sei que um dia eu vou voltar para o plano espiritual e eu sou mamãe coroa, minha filha vai ficar aqui. Mas veja, se ela tem Deus, né? Se ela tem uma educação espiritual, o que acontece? Ela se vira em qualquer situação, porque ela não vai estar sozinha, né? Porque ela e Deus são a maioria em qualquer situação. Então, isso é muito importante. E, Guga, daqui a pouco acaba o programa sobre transição planetária, né? Como é que os ETs vão nos ajudar nesse processo? Já estão nos auxiliando, nos guarnecendo, não deixando forças negativas chegarem até o planeta Terra, e estão nos auxiliando através de intuições, através de novas tecnologias que estão chegando agora. Olha o salto tecnológico que a gente deu. Nossa, muito. Né? Uhum. Quando eu era criança, minha primeira televisão era preta e branca. Hoje a gente tem um celular que eu falo praticamente em tempo real do outro lado do mundo. Olha o salto tecnológico que a gente deu nesses anos. Quem trouxe essa tecnologia foram eles. Sim. E eles já estão encarnando aqui na Terra. Tem espíritos de mais elevado grau hierárquico que estão encarnando aqui. Você vê, essas crianças novas estão nascendo. Sim. Tocam piano, tocam violino, já são médicos, já estão dando consultas, outros estão fazendo cálculos matemáticos incríveis. Isso já são uma consciência muito maior que já está encarnando aqui para nos auxiliar nessa transição. Tudo isso eles estão fazendo. Então, gente, esse assunto é fascinante. Tá? Siga o Guga Laurino lá no Comando Lorean. Gostou dessa entrevista? Acha que tem gente que está com a cabecinha pequena, precisa expandir, né? Porque, na verdade, esses seres estão nos ajudando. Compartilhe, tá, o programa. E qualquer coisa nós estamos à disposição, né, Guga? Para conversar com você, para responder qualquer dúvida, tá? Guga, eu quero agradecer imensamente. Estamos aqui para servir. É verdade. Servir é uma bênção. Nossa, e não tem coisa que preencha mais o nosso coração do que a gente levar o esclarecimento com todo o amor para o próximo, tá certo?
Então, gente, gratidão pela sua audiência. Guga, gratidão por ter aceito o convite. E quando você quiser voltar, estou à disposição. Gratidão. Até a próxima semana.